Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre o balanço das eleições de 2010 para a Presidência da República e também para o Senado. Nossos convidados, o Antônio Luiz Carlos Roxo, que é professor universitário da Unifiel, e também o professor universitário da Unifiel, Roberto Espinosa. Antônio Carlos Roxo, no bloco anterior, nós estávamos falando com o Espinosa em relação a essa questão da Dilma ter tido aí 56,05% de aprovação da sociedade e que a sociedade ficou mais madura em relação a essa questão de política. A questão foi levantada pelo Espinosa, a questão religiosa foi bem citada por ele. Foi necessário citar essa questão nas eleições de 2010? O que eu acho preocupante, e a eleição e a campanha mostrou isso, é que a questão religiosa foi colocada de um ponto de vista muito conservador, acabou constrangendo, emparedando os dois candidatos que provavelmente no íntimo tinham uma posição diferente e acabaram, eles tiveram que recuar para não criar muito alvoroço, e isso acho que foi ruim, porque a sociedade precisa discutir algumas questões, não do ponto de vista, vamos dizer, religioso, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, professar a religião que quiser, a crença que quer, mas essas questões eram questões, vamos dizer assim, de política pública e tudo, que acabou sendo deixada de lado. Eles tiveram que recuar, os dois, e fizeram todo aquele périplo por igrejas e os setores mais conservadores das igrejas obrigando-os a tomar posições, a assinar manifesto. Isso acho que foi ruim. Quem deixou de ganhar é, com certeza, o eleitor. Na opinião de vocês dois, a presidente Dilma Rousseff tende-se a tornar um símbolo que vai incentivar ainda mais a organização e a participação da mulher na sociedade? Eu acho que sem dúvida. Não é segredo para ninguém, tenho uma relação pessoal com a Dilma, é minha amiga, e eu tinha uma simpatia pela candidatura dela, jamais escondi isso, mas você não fica tranquilo, embora eu soubesse, enfim, pelas pesquisas, que provavelmente ela seria eleita, enquanto os votos não são apurados, você não tem certeza. Agora, quando os votos foram apurados um pouco antes do discurso que ela fez, que foi formidável, pela serenidade, pela tranquilidade, mas um pouco antes disso, eu me lembrei da minha mãe, que morreu há 3 anos, e fiquei pensando, é uma homenagem à minha mãe? É uma coisa assim que, enfim, aos 64 anos de idade, você já está calejado, os olhos duros, né? Eu te confesso, eu tive vontade de chorar nesse momento. São 510 anos de história. Pela primeira vez na nossa história, pela primeira vez em meio milênio, uma mulher tem tal importância. E eu tenho visto isso nas ruas, por onde eu ando. Eu tenho sentido um orgulho muito grande das mulheres com a sua condição, com o seu sexo, com o seu gênero. Quer dizer, até que, enfim, essa metade da humanidade brasileira tem oportunidade, passa a ser valorizada. Eu acho que isso é uma coisa permanente, isso é inesquecível. Roxo, para você é um símbolo forte mesmo para as mulheres? Eu acho que é interessante também que nessa campanha nós tivemos 2 mulheres muito fortes, a candidatura da Marina e a candidatura da Dilma, mostrando a importância, eu acho que recuperando esse lado de gênero que ainda nós vivemos numa sociedade machista. Machista, sem dúvida nenhuma. Isso é inegável. Agora, voltando àquela questão da Dilma, vai ser difícil ou não governar. Ela terá aí 52 senadores a seu favor, contra 26 opositores e 3 independentes, ou seja, 54% das cadeiras a seu favor. O que isso significa para o novo governo, na opinião de vocês?
Bom, eu vou dizer o seguinte, claro, eu acho que não é uma coisa simples. Ela tem uma maioria, tanto no Senado, inédita. O Lula governou em minoria o tempo todo. A Dilma vai assumir em maioria. Só que essa maioria não é uma maioria do PT e nem dos partidos progressistas da aliança. É uma maioria dada, em grande parte, pela votação expressiva do PMDB. Da coligação que foi feita com o PMDB. Da coligação com o PMDB e outros, o PR, mas sobretudo o PMDB. No Congresso, o PMDB é um partido com maioria, no Senado, desculpe. Tá. Na Câmara Federal, o PT tem uma pequena maioria. Isso, para pegar vantagem. Então, embora ela vá ter essa facilidade de ter uma bancada majoritária, por que você acha que vai ser difícil? Ela vai ter problemas na coligação, porque o PMDB vai tentar vender caro o seu apoio, mas que são questões resolvíveis por ações de governo, nomeações, etc. A dificuldade que ela vai ter grande, eu acho que é na sociedade, porque a Dilma foi eleita graças ao apoio do Lula, mas ela não é o Lula. E não é fácil substituir um presidente com a popularidade que o Lula tinha, mesmo sendo a candidata apoiada por ele. Mais de 80% da aprovação. Vai ter dificuldades na sociedade, porque esses setores mais retrógrados saíram da eleição mobilizados, vão fazer o possível para dificultar o governo dela, e ela também vai enfrentar uma conjuntura internacional desfavorável. Nessa semana nós tivemos notícias, duas notícias. Uma econômica, a injeção de 600 bilhões de dólares já feitos no mercado americano pelo governo Obama, que é apenas a primeira parcela. Isso, dos bancos. Né? E que derruba o valor do dólar. Em consequência, aumenta o valor do real, o que dificulta as nossas exportações. E a segunda notícia, que também tem origem nos Estados Unidos, que foi a vitória do Partido Republicano, sobretudo do partido do Chá, o Tea Party, Sim. E que o Obama passa a governar em minoria no Congresso. Sem dúvida, vai ter mais dificuldades lá. Tende, portanto, a agudizar. Enquanto no Brasil você tem um avanço pela esquerda, nos Estados Unidos você tem um avanço pela direita. Então ela vai ter mais dificuldades internacionais, vai ter dificuldades na sociedade, vai ter que ser uma presidente sábia. Você concorda, Roxo, nessa... Mesmo tendo essa aprovação de 64% das cadeiras a favor dela? Eu concordo e eu diria dois pontos que eu acho que é importante. Do ponto de vista político, eu acho que o PT no governo Lula foi mais fraco que o Lula. Porque o Lula é uma personalidade muito mais forte que a Dilma, uma trajetória de vida, né? E o PT agora terá mais força do que no governo Lula. E eu não acho isso ruim. Eu não acho isso ruim. As pessoas têm a visão do presidente como uma pessoa, um ditador que manda. Não, tem que passar pelos partidos. Eu acho isso positivo. Legal. Democracia. Né? Democracia. Desse ponto de vista, eu acho os partidos que elegerem têm um papel melhor mesmo com a coligação tão ampla, né? Setores conservadores estão muito envolvidos nessa campanha, eu não acho isso ruim em si. Por outro lado, a questão econômica, eu acho que o país está com um problema sério. Aponta no futuro um problema sério em decorrência de que já vem de longa data esse processo de valorização do real, que ao contrário do que o povo possa pensar, não é positivo. Porque você dificulta as exportações e facilita as importações. Então, nesse sentido, nós está no cenário aí, um cenário um pouco mais conturbado para 2011 e 2012. Vamos aguardar, vamos esperar para que esse novo governo tenha realmente mais facilidade
e possa conduzir bem o nosso país. E vamos para o próximo bloco daqui a pouquinho para tratar um tema sobre o Lula vai influenciar ou não no governo Dilma. Você vai saber daqui a pouco no próximo bloco. Fiquem conosco, não saiam daí.